Olá! Nessa videoaula nós vamos aplicar as propriedades que nós estudamos na nossa aula anterior. Nós vamos aplicar essas propriedades fazendo simplificações de radicais que vão ser importantes quando nós formos resolver as operações com os radicais, certo? E aí, nessas aplicações, nós veremos que nós não vamos calcular essas raízes não exatas. Nós vamos simplificar essas raízes, escrevê-las de uma forma mais simples e depois nós vamos utilizar essas raízes simplificadas nos cálculos que nós queremos fazer. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Radiciação, simplificação e operações. O que é a simplificação de radicais? Muitas vezes nós não sabemos de forma direta o resultado de uma raiz ou o resultado não é um número inteiro, é um número irracional. Então, nesse caso, nós vamos poder simplificar esse radical. Para a gente simplificar esse radical, nós também temos um passo a passo. O que nós precisamos fazer? Primeira coisa, sempre na simplificação nós vamos usar a fatoração. Nós vamos pegar o número que está no radicando e vamos fatorar esse número. Fatorar significa escrever em forma de fatores primos. Depois que a gente fez a fatoração, a gente vai escrever esse número em forma de uma potência que seja adequada à simplificação que nós vamos fazer. Nós vamos ver essa questão de adequação de uma forma melhor quando a gente estiver fazendo um exemplo. E depois nós vamos colocar essa potência encontrada no radical e aplicar as propriedades, com o objetivo de retirar o máximo de fatores do radicando. Então, usando as propriedades, nós vamos estar retirando o máximo de fatores do radicando, deixando ele de uma forma mais simples. Então, nós temos aqui esse exemplo. Olha, nós queremos calcular a raiz quinta de 243. É uma raiz que para a gente calcular mentalmente ou de outra forma, fica mais complicada. Mas se a gente usar a fatoração, a gente vai ver que fica de uma forma bem simples. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro transformar esse número em forma de uma potência. Então, nós vamos fazer a fatoração. O que é fatorar? Escrever em forma de fatores primos. E a gente vai sempre usar aqui números primos na hora de fazer a divisão. Então, nós vamos ter aqui, 243, ele não divide por 2, porque ele não termina em número par. Ele divide por 3. 2 mais 4, 6, mais 3, 9. Então, eu vou dividir por 3. 243 dividido por 3 vai dar 81. O 81 também divide por 3. 8 mais 1, 9, não é? Então, 81 dividido por 3, 27. O 27 também divide por 3, que dá 9. O 9 divide por 3, dá 3. Divide por 3, dá 1. Então, quantas vezes nós temos aqui o número 3? Ele repete 5 vezes. Então, nós vamos escrever isso em forma de uma potência de expoente 5. 3 elevado à quinta potência. O que é aquela forma adequada de escrever a potência que nós falamos anteriormente? É a forma onde a gente observa qual é o índice para a gente escrever o máximo de potências com aquele índice que a gente tem. Então, veja, aqui o índice é 5. Então, potências de expoente 5, vamos ter as potências adequadas que a gente tem para a gente poder aplicar as propriedades. Então, aqui a gente tem a raiz repetida. Esse número 243 em forma de potência é o 3 elevado à quinta. Por que eu fiz esse cancelamento aqui? Eu apliquei uma das propriedades que nós estudamos anteriormente. Qual propriedade é essa? Aquela que fala que toda vez que nós temos o índice igual ao expoente do radicando, nós podemos fazer um cancelamento, o radical ele sai e fica somente essa base aqui do expoente, da potência. Então, nós vamos ter aqui como resultado o número 3. Se nós fizermos 3 elevado à quinta potência, nós vamos encontrar o 243. Então, isso aqui é que significa simplificar. Aqui nós simplificamos e chegamos num valor exato, mas nós podemos simplificar e não encontrar um valor exato, como a gente tem nesses exemplos que a gente vai fazer aqui agora. Vejam só. Aqui eu tenho raiz cúbica de 128. Primeiro passo, fazer a fatoração do 128. Então, ele termina em um número par, então quer dizer que ele divide por 2, que vai dar 64. Também divide por 2, dá 32. Divide por 2, dá 16. Divide por 2, dá 8. Divide por 2, dá 4. Por 2 dá 2, por 2 dá 1. Olha só,
nós dividimos somente pelo número 2. Nós vamos escrever 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 elevado a sétima, não seria a forma mais adequada, certo? A forma adequada seria, então, olha, aqui é o índice 3. Então, eu vou fazer grupos com potências, o máximo de potências de expoente 3. Então, eu consigo dois grupos, olha, 1, 2, 3, 2 ao cubo, 1, 2, 3, 2 ao cubo, e aqui sobra esse número 2. Então, aqui eu vou deixar escrito 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo vezes 2. Isso vai facilitar na hora da simplificação. Nesse caso aqui, o que nós precisamos fazer? Nós não vamos fazer o cancelamento de forma direta. Poderíamos até fazer, mas no início é bom a gente utilizar as propriedades de forma concreta aqui. Então, vejam só, nós temos uma multiplicação dentro do radical. O que uma das propriedades que nós estudamos fala para nós? Que toda vez que a gente tem um radical de um produto, eu posso escrever em forma de um produto de radicais. Então, eu vou pegar um radical de índice 3 para cada fator que eu tenho aqui, ó. Um radical para o 2 ao cubo, outro radical para o 2 ao cubo, outro radical para o 2. Isso, tudo multiplicando, certo? Agora nós vamos aplicar a primeira propriedade. O que a nossa primeira propriedade fala? Índice igual ao expoente. Posso cancelar, o radical sai, fica somente o 2. Índice igual ao expoente. O radical sai, fica somente o 2. E aqui, o expoente é 1 e o índice é 3. Não dá para fazer cancelamento, então ele permanece, certo? Então agora eu vou resolver. 2 vezes 2, 4, e o raiz cúbica de 2 permanece. Então essa é a forma mais simples de se escrever a raiz cúbica de 128. Ela não é uma raiz exata. Se eu fosse calcular, daria aqui uma dízima não periódica, um número irracional. Então essa é a forma mais adequada de se calcular com esse número. Aqui um outro exemplo, raiz quarta de 162. Vamos também fatorar o 162, termina em número par, divide por 2, dá 81. O 81 não divide por 2, mas divide por 3, dá 27, que também divide por 3, dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Aí agora o que nós vamos fazer? O índice aqui é 4, eu só tenho um número 2. Não adianta eu querer trabalhar com ele, ele vai permanecer aqui. Mas aqui eu tenho 3 fatores 4, então eu vou escrever, 4 fatores 3. E aí eu vou escrever 3 elevado à quarta potência. Então eu vou ter o número 162 escrito 2 vezes 3 elevado à quarta potência. Agora, aplicando novamente aquela segunda propriedade, né, do produto, né, do radical de um produto, então, um radical para o 2, outro radical para o 3 à quarta, como nós escrevemos aqui. Aqui eu não posso fazer nada, porque o expoente é 1, não dá para fazer cancelamento, então eu só repito. Aqui, índice igual ao expoente. Posso fazer um cancelamento, e aí o radical sai e fica somente o 3. Então, aqui ficou raiz quarta de 2 vezes 3. A forma comum da gente escrever essa situação é sempre o número sozinho antes do radical. Então, basta eu fazer uma inversão aqui. Como isso aqui é uma multiplicação, propriedade comutativa. Isso aqui é igual a isso, mas eu escrevo sempre o 3 antes. O sinal de multiplicação, ele não precisa aparecer, mas se você quiser escrever, tudo bem. Mas aqui a gente vai ler 3 raiz quarta de 2. Essa forma, 3 raiz quarta de 2, é a forma mais simples do raiz quarta de 162, certo? Bom, agora nós vamos começar a falar das operações com radicais. E nessas operações com radicais, principalmente na adição e na subtração, nós vamos usar o que nós aprendemos anteriormente, que é a simplificação de radicais, certo? Então, como é que a gente faz a soma e a subtração? Quando a gente vai somar ou subtrair radicais, nós vamos identificar primeiro aqueles radicais que são semelhantes. Então, o que nós vamos nomear, né, como radicais semelhantes? São aqueles radicais que têm o mesmo índice e têm o mesmo radicando. Tipo, raiz cúbica de 2, raiz quarta de 3, raiz quadrada de 2. Ela é semelhante com raiz quadrada de 2, certo? Então, radicais semelhantes tem que ter o mesmo índice e tem que ter o mesmo radicando, certo? Então, vamos ver isso na prática agora. Olha só, radicais semelhantes
nós vamos somar esses radicais, ou seja, eles já são semelhantes, certo? E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Esses radicais simples, aqui, ó, raiz de 5, raiz de 2, raiz de 3, raiz cúbica de 5, que são os radicais que vão aparecer na forma simplificada, se você enxergar esses radicais como se fosse uma variável, uma letra, um x, um y, você vai associar com o que a gente já trabalha em relação à soma e subtração de monômios ou até em equações. Então aqui eu poderia ler assim, ó, 2x mais 8x menos 4x. Por que eu falei x para todos? Porque eles são semelhantes. Índice 3 radicando 5, índice 3 radicando 5, índice 3 radicando 5. Então, como é que eu vou somar esses radicais? Eles são semelhantes. Então, eu vou somar somente os coeficientes, 2 mais 8, 10, menos 4, 6, e o radical que é semelhante eu vou repetir como a gente faz com x e com y. Então, aqui a gente tem, ó, 2 mais 8 menos 4, né? Posso fazer isso mentalmente também, repete o raiz cúbica de 5, 2 mais 8, 10, e 10 menos 4, 6. Então, a soma desses três radicais que são semelhantes vai ser 6 raiz cúbica de 5. Aqui, a gente tem um segundo caso de soma e subtração de radicais. Os radicais, eles vão ficar semelhantes, mas após a simplificação. Então, o que nós temos que verificar? Olha só, aqui eu tenho 8 raiz quadrada de 6 mais 9 raiz quadrada de 24. Raiz quadrada, beleza. 6 e 24. Então, não são semelhantes. Eu posso fazer o quê? Se eu pegar o número 6 e for fatorar, não vai adiantar nada para mim. Vai ficar dois números primos, 2 vezes 3, 6. Eu não consigo fazer simplificação. Para eu simplificar, eu tenho que ter potência. Então, eu vou repetir esse 8 raiz de 6. Agora, o 24 eu consigo, olha só. 24 por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Como é uma raiz quadrada, eu vou associar aqui dois números 2, então vai ficar 2 ao quadrado, e aqui o 2 vezes 3 vai ficar, certo? Não tem potência, então não dá, não tem expoente, não dá para eu poder fazer uma simplificação. Então, como é que ficou? 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Quando a gente vai separar, eu poderia ter 3 radicais aqui, um para o 2 e outro para o 3, mas também não vai me adiantar nada. Então, eu já resolvo essa multiplicação, 2 vezes 3, 6, e aqui eu deixo somente 2 radicais. Então, ficou 2 ao quadrado vezes a raiz de 6, que é a multiplicação do 2 pelo 3. Índice 2, raiz quadrada, a gente sabe que a gente não escreve o número 2 aqui, mas a gente tem que enxergá-lo. Índice 2, expoente 2. Posso cancelar, fica o 2 aqui. E aqui a raiz quadrada de 6. Então, a forma simplificada do 24 é 2 raiz de 6. Observe aqui, o 9 está acompanhando, ele já está multiplicando a raiz quadrada de 24, então ele tem que permanecer. E aqui o 2 raiz de 6 que eu trouxe é essa simplificação. Então, para a gente continuar resolvendo, eu tenho que resolver esse produto antes. Então, eu vou ter 8 raiz de 6, repetindo, 9 vezes 2, 18, e repete o raiz de 6. Agora, 8 mais 18, 26. Então, a soma de 8 raiz de 6 mais 9 raiz de 24 vai ser 26 raiz de 6. Ok? Radicais não são semelhantes. Eu não consigo fazer uma simplificação e, de qualquer forma, eles não vão ficar semelhantes. Nesse caso, o que a gente pode fazer é calcular uma raiz aproximada para eles, com uma casa ou duas casas, como normalmente a gente faz. Então, veja, eu tenho a raiz quadrada de 81 mais a raiz quadrada de 25. Raiz de 81 é exata, é 9. Raiz quadrada de 25 também é exata, é 5. Então, eu vou calcular essa raiz, vou calcular a raiz de 25, e 9 mais 5, 14. Ok. Aqui eu tenho raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2. O 5 é um número irracional, raiz quadrada de 5 é um número irracional, raiz quadrada de 2 também. Mas nós vamos usar os valores aproximados aqui, certo? Então, o que nós vamos ter? A raiz quadrada de 5, aproximadamente 2,24, deixando duas casas decimais aqui. A raiz de 2, aproximadamente 1,41, também deixando duas casas. Fazendo a subtração, 2,24 menos 1,41, 0,82. Então, são valores aproximados. Por quê? Porque a raiz quadrada de 5 e de 2 são números irracionais, como nós já falamos.
Agora a gente passa para multiplicação e divisão, certo? Então, quando a gente vai multiplicar ou dividir, a gente normalmente não vai usar a simplificação. É muito raro a gente fazer dessa forma. Quando a gente vai multiplicar e dividir, a gente observa mais o índice dos radicais, certo? Então, olha, radicais de mesmo índice. Aqui é a raiz cúbica, aqui é a raiz cúbica. Então, para eu resolver essa multiplicação, eu vou estar aplicando uma das propriedades. Qual seria? Trago para um radical só e faço 7 vezes 4 dentro de um radical só, que dá a raiz cúbica de 28, certo? Então, raiz cúbica de 7 vezes a raiz cúbica de 4 vai dar a raiz cúbica de 7 vezes 4, que é a raiz cúbica de 28. A raiz quinta de 194 dividido pela raiz quinta de 97, também é a mesma coisa. Transforma em um radical só, onde eu coloco os números dividindo dentro do radical. Então, 194 dividido por 97 vai dar 2, então vai ficar raiz quinta de 2. Bom, os radicais, eles podem não ter o mesmo índice. Para a gente multiplicar ou dividir, é necessário que eles tenham o mesmo índice, mas nós podemos reduzir ao mesmo índice. Como é que a gente faz isso? Olha só, eu tenho aqui ó, a raiz cúbica de 6 vezes a raiz quadrada de 3. Eu não posso fazer 6 vezes 3, 18 aqui. Por quê? Seria qual raiz? Raiz cúbica ou raiz quadrada? Então, antes disso, eu preciso transformar no mesmo índice. E para transformar no mesmo índice, a gente vai pensar na ideia também do mínimo múltiplo comum. Lembra que a gente falou que podem ser transformados em expoentes fracionários? Então, é a mesma ideia do mínimo múltiplo comum. Aqui é 3, aqui é 2. Para que fique o mesmo número aqui e o mesmo número aqui, eu tenho que ter um mínimo múltiplo comum. E normalmente vai ser a multiplicação dos dois. 3 vezes 2, 6. Então, se eu fizer 3 vezes 2, 6, eu vou encontrar o meu índice comum, que está aqui, que é o 6. Porém, não é simplesmente isso. Se eu mudei o índice, o expoente do radicando também muda. Então, o mesmo número ó, aqui, para transformar em 6, eu multipliquei por 2. Então, eu vou elevar o 6, eu vou pegar o expoente do 6 e vou multiplicar por 2 também. O expoente dele é 1. Então, eu vou fazer 3 vezes 2 e 1 vezes 2. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. Então, aqui ficou raiz sexta de 6 ao quadrado. Aqui, para transformar em 6, eu vou ter que multiplicar por 2. 2 vezes 3, 6. Então, o expoente do radicando, que é 1, também eu vou multiplicar por 3. Então, 1 vezes 3, 3. Então, ficou raiz sexta de 3 elevado ao cubo. Resolvendo, 6 elevado ao quadrado dá 36. 3 elevado ao cubo dá 27. Então, agora que eles têm o mesmo índice, eu posso manter esse índice e fazer a multiplicação. 36 dividido por 27, que vai dar 972. Dependendo das situações, aqui a gente não vai fazer, mas nós poderíamos pegar esse número, 972, e tentar fazer uma simplificação nele, para reduzir esse resultado. Mas aqui nós não vamos fazer nesse momento. Observem aqui, raiz cúbica, raiz quinta, expoente 1, expoente 1. Eu preciso transformar no mesmo índice. 3 vezes 5 é 15. Então, para eu transformar o 3 aqui, esse índice 3 em 15, eu tenho que multiplicar por 5. Ok? Então, eu vou fazer 3 vezes 5. Mas o expoente também vai ser multiplicado por 5. Então, 1 vezes 5. Então, vai ficar 3 vezes 5, 15. 1 vezes 5, 5. Para eu transformar esse índice 5 em 15, eu preciso multiplicar por 3. Então, eu vou fazer 5 vezes 3. Mas, como eu multipliquei aqui por 3, o expoente também do radicando tem que ser multiplicado por 3. Então, eu vou fazer 1 vezes 3, 3. Então, vai ficar raiz 15ª de 8 elevado ao cubo. Se a gente resolver essa potência, 4 elevado à quinta potência, nós vamos encontrar 1024. O 8 elevado ao cubo, nós vamos encontrar 512. Então, dividindo 1024 por 512, nós vamos encontrar 2. Então, a divisão desses dois radicais vai dar raiz 15ª de 2. Bom, chegamos aos exercícios, certo? Então, o que nós queremos fazer agora? Nós vamos ler no livro didático, da página 41 a 51, que vai estar falando sobre esse conteúdo que nós falamos na videoaula. Você vai copiar e resolver no caderno esses exercícios que estão listados aqui. Página 42, 1 a 8, página 44,
1 e 2, página 46, 1 a 6, página 48 e 49, os números 1, 2, 7 e 8, somente esses, e aqui na página 50, do número 1 ao número 3. Além disso, eu vou disponibilizar também no grupo essas videoaulas aqui da professora Ângela e do professor Ferreto, que fala sobre as operações com radicais. Vai ajudar vocês também a entenderem melhor o nosso conteúdo. Chegamos ao final da aula. Espero que tenha sido claro, espero que vocês tenham entendido a aplicação daquelas propriedades nos cálculos que a gente faz com os radicais. Continuem fazendo as atividades, não deixem de fazer. Se puderem ajudar os seus colegas, ajudem e não deixem de mandar as suas dúvidas, certo? Um forte abraço e fiquem com Deus.